Salve, salve amigos do Podclave, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pedro Bontorim por aqui, ao lado de Humberto Dantas. Salve, Betão. Salve, Pedro. Como é que estão as coisas aí, meu mano? Tudo na paz, graças a Deus. Boa. Diante desta realidade caótica que estamos, Brasil 2021. Teve uma matéria que eu li recentemente, Betão, que dizia que o futuro dos podcasts seriam áudios 3D. Podcast com áudio 3D. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar nesses assuntos, não é, meu amigo? Boa, a gente resolveu falar pra vocês um pouquinho aqui do que tem rolado com essas experiências de binauralidade, áudio imersivo, todo esse universo que diz respeito à imersão do áudio, à imersão do som. A gente tem muitos estudos sendo feitos, algumas experiências também estão sendo aplicadas, mas tudo é muito experimental ainda. E a gente resolveu falar um pouquinho para vocês a respeito tanto da história, dessa tridimensionalidade sonora que todo mundo gosta e busca, quanto do que tem sido aplicado hoje em dia. Muito bom. E para começar, Betão, a gente tem inclusive convidados especiais para somar nessa nossa investigação sobre o assunto, mas eu acho que vale a pena a gente ajudar a nossa audiência e também nos ajudar explicando um pouquinho dessa viagem, né? Porque eu trouxe aqui referências atuais, né? É uma matéria da The Verge, que escreve muito sobre tendências, falando sobre o podcast 3D. Falamos agora de lançamentos recentes do mainstream, mas quando que começou essa busca por uma sensação de imersão sonora, não só aquele som mono, enfim. Você como engenheiro, com essa familiaridade com engenharia de som, você poderia nos apresentar este caminho? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa falar de como eram as gravações e de qual foi o trajeto que as gravações e a mixagem fez até a gente chegar aqui aonde a gente está hoje. Primeiro, era tudo, a gente até já falou isso aqui no nosso podcast, mas primeiro a galera juntava todo mundo dentro de um estúdio, colocava um microfone, a galera fazia a mixagem, entre aspas, dos músicos com a distância, né? Então os instrumentos que tinham mais força iam mais para trás, as pessoas que cantavam vinham mais para frente, e eles faziam essa mixagem e era um microfone só, ou seja, um canal só. E aí, a partir de um certo momento, a galera percebeu que poderia fazer gravações em cima disso aí. Mas, para isso, precisariam de mais canais, porque você precisaria gravar e depois gravar de novo, depois gravar de novo. Isso exige mais canais. Começaram a fazer os experimentos e o primeiro experimento de vários canais foi o estéreo. E esses dois canais podendo sair em duas caixas de som, o mesmo som ou não, ou sair sons diferentes nessas duas caixas de som. E aí começou uma experimentação a respeito de mixagem e gravação estéreo. E aí logo na sequência eles começaram a fazer experiências com 4 canais, que eram as gravações e mixagens quadrifônicas. Eles usavam 4 caixas de som, 2 na frente e 2 atrás, pra galera ter essa sensação de 3D, de que tivesse dentro desse palco, ou da onde a banda tava tocando, ou enfim, experiências que a galera tava fazendo na época. Isso durou pouco, porque você dependia de um aparato, de uma tecnologia que não era aplicável, e muito tempo depois, a galera do cinema quis trazer essa tridimensionalidade para a experiência do filme. E aí começaram a fazer experiências com o 5.1. Então a gente tem o estéreo, LR, que são 2 canais, uma caixa mono e 2 caixas atrás e um subwoofer. Ou sejam, 5 caixas nesse eixo horizontal e o ponto 1, que é o subwoofer, que é a caixa de subgrave. E aí praticamente todas as mixagens para cinema, elas saíam em 5.1, e eu vou explicar o porquê do meu verbo conjugado no passado, justamente porque a gente tem feito muitas experiências hoje em dia, e aí depois de anos da gente fazendo experiências em 5.1 para cinema, a galera da música começou também a experimentar mixagens em 5.1. Só que a mixagem 5.1 para música, ela não é tão fácil de você entender e aplicar essa ideia numa música, porque a galera da música já está muito acostumada a ouvir no estéreo, principalmente com a questão do fone de ouvido. Não é de hoje, né? Os Walkmans, naquele aparelhinho que tocava fita cassete,
E as pessoas estão acostumadas ainda a ouvir música no formato estéreo, que são 2 canais apenas, né? Pedro, você já ouviu algum DVD em 5.1 de música? Sim, sim. Mas é engraçado que é uma referência muito marcada a um tempo mesmo, assim. Era isso, quando a gente Principalmente tinha depois dos anos 2000 e 2010, né? Entre 2000 que e era 2010. exatamente, que era a moda do... Pô, o cara tinha um home theater na casa dele. Exato. Porque tem essa questão, né? Você precisava de um aparelho correspondente para fazer valer a pena aquela experiência, teoricamente. E é exatamente por isso que não pegou. Justamente porque você precisa de ter um aparelho específico para aquela determinada mixagem, é por isso que não pegou. Bom, o tempo foi passando, a galera foi começando a experimentar outras possibilidades de mixagem, principalmente no cinema. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 2014, eu fiz uma viagem, fui ao Japão, e lá eles são os pioneiros e experimentam várias tecnologias diferentes, né? E aí eu fui numa loja e eu ouvi pela primeira vez um sistema 5.1.2. Isso em 2014, só que isso já estava rolando há muito tempo lá. Mas foi a primeira vez que eu tive essa experiência de ouvir e foi uma experiência muito louca, muito bacana. Já era uma tentativa de experiência do que a galera chama de Dolby Atmos, né? Que a gente já vai explicar para vocês. Mas é uma outra experiência, porque o 5.1, como vocês já ouviram no cinema, ou talvez até na casa de vocês, em home theater, são caixas que estão dentro do mesmo eixo, né? Da mesma altura. Então, se você tem uma caixa com uma altura de 1,20 m, todas as outras caixas vão ter essa mesma altura. Quando o pessoal começou a montar esse 7.1.2, são 5 caixas na mesma altura, o subwoofer, e 2 caixas no teto, para você ter essa sensação que você está dentro, porque tem coisa rolando no teto, em cima de você, né? E esse exemplo que eu dei lá do Japão era um vídeo de rafting, de uma galera nadando numas corredeiras com barco, e aí, de repente, a câmera ia para dentro da água e você tinha a sensação que estava realmente dentro da água, desse rio, com todo o sound design, todo o som vindo não só desse eixo horizontal, mas também vertical lá de cima, e foi muito louco. Mas hoje, Betão, por exemplo, uma Alexa, ela não consegue, a caixa mono, tocar uma experiência estéreo, brincar com essa, jogar o áudio como se fosse o lance da mix mesmo, jogar para a esquerda, jogar para a direita, mesmo que saindo de uma caixa só me dar esse barato, não rola? Não rola, cara. Você vai precisar ter um equipamento mínimo, que é o estéreo, mas hoje a galera está experimentando justamente essa proposta de Dolby Atmos, que é a proposta mais próxima do que a gente tem a respeito desse áudio imersivo hoje. Então, quando agora a gente fala de áudio imersivo, diferente dessa experiência estéreo e das derivações que nós falamos, o áudio imersivo ele consegue, através também de um speaker ou dos canais LR, já dar uma experiência diferente. Você já deve ter ouvido aquele áudio do barbeiro cortando o cabelo da pessoa no seu fone de ouvido, né? Que dá aquela sensação que, mano, o cara tá aqui do meu lado cortando realmente o meu cabelo, né? Só que isso só rola no fone e é o que a gente chama de binaural. Essa sensação do binaural, você até tem alguns microfones que captam em binaural, né? Só que é um microfone estéreo, inclusive tem um microfone da Neumann, uma marca chamada Neumann, que ele tem o formato de uma cabeça humana com 2 orelhas, só que ele é um microfone estéreo e a galera usa esse microfone para dar essa sensação de binauralidade, porque aí você tem essa sensação de distância, de altura, de espaço, né? Que é muito bacana, só que é um microfone estéreo. É um microfone que tem 2 canais e tem várias limitações. Esse áudio do barbeiro, por exemplo, ele é um áudio que é uma cena. Você não tem como trazer muito essa realidade da música, da forma artística de instrumentos tocando, porque você teria que colocar essa cabeça dentro de um estúdio e não é tão aplicável nem é tão interessante isso.
Então a galera começou justamente a quebrar a cabeça para entender de como você pode trazer essa sensação para dentro da música. E a gente chamou o Beto Neves para falar um pouco a respeito dessas novas tecnologias que estão surgindo. Bom dia, Beto. Obrigado pelo convite, mais uma vez, por participar do podcast. Vai ser um prazer. Cara, eu queria que você falasse pra gente, explica pra galera a respeito desse negócio de áudio imersivo. O que é isso? Bom, áudio imersivo em si é a possibilidade do ouvinte estar imerso, né, no áudio. A gente, como está acostumado a ouvir, primeiro a gente ouvia em mono, né, uma única fonte sonora. Depois isso, nos anos 60, ampliou-se para estéreo, causando já uma sensibilidade, uma sensação mais imersiva, né? Isso que iniciou nos estudos nos anos 20 e 30 com Blue Line, criando as microfonações e as formas estereofônicas de captação. Então a gente passa a produzir áudios no final dos anos 60, mais em estéreo, né, a partir do final dos anos 60, do começo dos anos 70, e a gente começa a ter alguma imersão, e a partir de 2010, né, com muitos estudos já avançados e tecnologia, passa-se a possibilidade de produzir um áudio imersivo, sons vindo por trás, por cima, pelos lados. Existem muitas formas de se produzir áudio imersivo, de muitos fabricantes, né? Áudio imersivo a gente já pode considerar desde os anos 80 com a cabeça KU-100, né? Que criam aquela cabeça binaural. Nos anos 70 também o início dos estudos de tecnologia Ambisonics também, né? Através de áudio por 3 eixos, que também é uma forma de áudio imersivo, mas agora ela começa a se consolidar porque ela pode ser ouvida por ouvintes simples em fontes sonoras, devices normais, né, que todo mundo possui. Legal. Você citou que existem algumas formas e fabricantes para se produzir áudio imersivo. E a gente sabe que o Dolby Atmos hoje é uma das mais comuns e mais difundidas. Eu queria que você falasse um pouco da diferença de mixagem para Dolby Atmos e para estéreo, e falar um pouquinho a respeito do que é o Dolby Atmos. A principal diferença entre mixar o Dolby Atmos, né, o que é um formato de áudio imersivo, é o formato que tem se mostrado mais forte, que tem atingido as plataformas de streaming que estão utilizando esse formato para audição, download, Netflix, cinema e tudo mais. Dolby Atmos é o formato da Dolby Labs que está se mostrando mais utilizado, né? A grande diferença é o espaço. Muito mais espaço significa que as técnicas são as mesmas, mas elas são utilizadas de forma diferente, né? Você tem mais espaço para não precisar de tanta compressão, você tem mais espaço para não precisar filtrar tanto ou diminuir tanto o som, as coisas têm mais espaço para caber, né, sons maiores. Então é só você imaginar que antigamente a gente assistia uma televisão de 14 polegadas, quem é mais velho, né, vamos dizer, quem é mais novo assistia antes num monitorzinho de 17 polegadas no computador, e hoje você tem uma televisão de 65 polegadas, então você tem muito mais espaço. Antes você estava em SD, em HD, hoje a gente está falando de 4K, então você tem muito mais espaço para a imagem. Para o som é a mesma coisa, você ganha muito mais espaço para ter mais resolução e colocar mais coisas dentro desse palco sonoro. Muito bom, cara. E para finalizar, eu queria que você contasse um pouco da experiência de como foi mixar o álbum da Luísa Sonza, o Doce 22. Fala um pouco pra gente a respeito desse trabalho especificamente, Beto. Sobre o álbum que você citou, né, o Doce 22 da Luísa Sonza, ele foi de certa forma especial porque ele foi o primeiro álbum brasileiro mixado nessa tecnologia, né? Foi desafiador, né, porque a gente não tinha referência, né, ainda existiam poucos álbuns, mesmo internacionais, mixados exclusivamente para o formato, né? Existiam muitas possibilidades de upmix, mas que não tem a mesma imersão, sensação. Então, sem referência foi difícil. As primeiras plataformas a disponibilizarem o áudio imersivo, Dolby Atmos, foram o Tidal e a Amazon Music.
mas quando a Apple Music disponibilizou, que foi no início de junho, realmente isso deu uma grande virada, porque causou muito interesse às gravadoras, né? Já é uma plataforma que tem uma abrangência maior e isso está chegando muito rápido para todas as outras plataformas. E assim, a gente ainda está engatinhando, né? Do mesmo jeito que no início do estéreo existiam estéticas estranhas, vamos colocar voz de um lado, bateria do outro, baixo do outro, né? E muita gente dizia, isso não vai dar certo, ninguém vai comprar 2 caixas de som, ninguém vai ficar no centro das caixas para ouvir as 2 coisas, quem tiver mais de um lado vai ouvir mais uma coisa. Então assim, as estéticas foram se criando e o estéreo virou diegético, né? Virou natural pra gente, né? E acredito que vai acontecer isso também com o áudio imersivo, e que em algum tempo, talvez num espaço curto e médio, as pessoas nem vão lembrar mais de ouvir música em estéreo. Acredito muito nisso. Da hora. Vamos ver o que vai acontecer. Beto, muito obrigado, viu, cara, pela participação. Obrigado por convidar, um prazer sempre. Um abração. E agora, a gente chamou a Luana Viana, que vem pesquisando a respeito de áudio imersivo para podcasts. Ela escreveu um artigo muito massa sobre esse assunto e aceitou bater um papo aqui com a gente para falar um pouco da experiência dela dentro desse campo. Luana, conta pra gente como começou a sua pesquisa e estudo sobre áudio imersivo em podcasts. Em 2018, eu cursei uma disciplina lá na Federal de Ouro Preto que chamava Inovação em Rádio, Tecnologia, Narrativa e Experimentação. E aí, ao longo da disciplina, a gente vai discutindo alguns aspectos, né, relacionados à teoria. E no final a gente tem que fazer um artigo científico fazendo uma reflexão mais aprofundada sobre o que foi visto ao longo do semestre. E aí eu já conhecia o áudio binaural, né, o áudio 3D, mas eu não sabia muito sobre ele. Então, como já era uma coisa que eu tinha curiosidade, eu me propus a investigar um pouco mais sobre ele nesse trabalho final, e aí, por acaso, eu encontrei o podcast Darkest Night, que usava o áudio binaural para contar uma história ficcional de horror. E aí eu ouvi o podcast, mas como ainda é um fenômeno muito recente, né? A gente tem poucas bases teóricas para abordar essa nova mídia sonora. Então a ideia do artigo era justamente tentar contribuir de alguma forma com a área da comunicação, com alguma reflexão sobre a junção do áudio binaural com narrativas ficcionais em podcast. E a gente encontrou, como eu mencionei na abertura, o seu artigo, e você usa expressões bem interessantes, né? Você traz vocabulário para esse universo novo, e um deles é incrível. Você fala do cenário sonoro. Conta um pouco pra gente sobre o que é o cenário sonoro e esses pilares, né, que você define e como eles ajudam na construção de narrativas imersivas. Quando a gente trabalha com narrativas sonoras, né, principalmente no rádio, em podcast, a gente tem que ter em mente que o nosso ouvinte ele não tem acesso a nenhum conteúdo visual. E aí, partindo disso, a nossa narrativa ela precisa favorecer a criação do que a gente chama de imagens mentais. A gente tem que fazer com que o ouvinte consiga imaginar as cenas, os acontecimentos, personagens, né? Só existe aquilo que tem som. Então eu vou dar um exemplo só para deixar bem claro. Se a gente vai ao teatro assistir uma peça, e aí no cenário ali daquela peça tem um telefone, um aparelho de telefone, a gente olha para aquele telefone, ele não precisa tocar, mas a gente sabe que ele está ali compondo um cenário. Na narrativa sonora, a gente não tem esse artifício. Então, para que exista um telefone na cena, a gente precisa que ele toque. Então é por isso que a gente fala de cenário sonoro, porque as coisas, os objetos, as circunstâncias que compõem o nosso cenário, elas têm que emitir um som. Então daí a expressão cenário sonoro. Como você acha que o áudio imersivo pode favorecer os podcasts? Bom, atualmente a gente tem assim um grande número de podcasts surgindo. Então eu acredito que quanto mais uma narrativa apresenta diferencial na sua estrutura, na sua edição, no seu formato, mais chances ele tem de conquistar a atenção do ouvinte e, consequentemente, a sua fidelização. Então, eu acho que o áudio imersivo, né, seja esse áudio amparado pela tecnologia binaural ou por outras formas, como o próprio desenvolvimento da narrativa,
favorece justamente essa captação da atenção do ouvinte. Então, eu acredito que o áudio imersivo ele favorece os podcasts nesse sentido, né, de se destacarem em meio a tantos outros, e para o lado do ouvinte, faz com que ele se sinta realmente dentro da história que está sendo contada, faz com que ele acompanhe todos os passos daquela história. É uma forma de entretenimento, né, para esse ouvinte. Ele se sente realmente imerso e fazendo parte daquilo que ele está ouvindo. E por fim, Luana, você pode compartilhar também como você enxerga as dificuldades, quais são os desafios para que esta compreensão e complexidade de áudio seja uma realidade expressiva no universo dos podcasts? Bom, a principal dificuldade que eu percebo hoje, assim, né, como que o maior empecilho, na verdade, para que a gente tenha várias produções em áudio binaural em podcasts é o equipamento, o acesso ao equipamento, porque o áudio 3D, o áudio binaural, ele já é gravado em 3D. Ele não vem de uma edição posterior, né? Então, existe um microfone próprio para essa captação do áudio, e esse microfone, ele é muito caro, ele é um pouco inacessível, assim, para os amadores, né? Muitas pessoas que são profissionais que têm acesso a ele. Então, assim, essa construção narrativa, ela ainda é muito limitada, justamente pelo acesso ao equipamento, que no caso é o microfone. Muito legal essa perspectiva de áudio imersivo para podcasts. Quem sabe logo a gente adota aqui isso no Podclave e você vai ter uma experiência binaural, uma experiência tridimensional aí na sua casa, no seu fone de ouvido com o nosso podcast. A gente vai pesquisar um pouco mais a respeito disso, como a Luana falou, é uma coisa bem nova, mas com certeza a gente vai cair para dentro disso aí. Agora, eu queria falar um pouco mais a respeito do Dolby Atmos. A gente falou um pouco ali na entrevista com o Beto citou um pouquinho a respeito do Dolby Atmos, mas eu queria definir algumas coisas aqui. Ao contrário do 5.1, que você precisava de um aparelho e que esse aparelho ele precisava ter 5 canais horizontais e um canal para subwoofer, né, 5.1, e seu DVD precisava ser mixado dessa forma e coisa e tal. O Dolby Atmos, na verdade, ele é um áudio codificado. O que significa isso? Ao invés de você ter 5 canais de áudio, na verdade você vai mandar uma informação para um decodificador. Óbvio, você precisa ter um decodificador. E a grande sacada do Dolby Atmos é que ele se molda, ele se adapta ao equipamento e à tecnologia que você tem na sua casa. Então, se você tem uma televisão, por exemplo, com suporte de Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, eles podem emular o Dolby Atmos. Óbvio que a experiência não é a mesma, tá? Mas aparelhos de televisão intermediários ou mais premium, eles já vêm com esse suporte para o Dolby Atmos. Então, se você quiser ter essa experiência na sua televisão, por exemplo, procura saber se a sua televisão tem esse suporte para Dolby Atmos. E assim como o Beto falou, existem alguns álbuns que estão sendo mixados em Dolby Atmos e as plataformas já estão adotando isso. Então, elas mesmo vão fazer essa decodificação para o seu aparelho. Então, se você tem um fone de ouvido estéreo, ele vai decodificar isso e você vai ter a experiência do Dolby Atmos, a experiência tridimensional aí no seu fone. E muito legal é o suporte de Dolby Atmos para soundbar. Então, se você quer ter uma experiência binaural, uma experiência imersiva, compre aí um soundbar que tenha esse suporte para Dolby Atmos, que com certeza a sua experiência principalmente para você assistir um jogo de futebol ou algum filme em Dolby Atmos, vai ser muito legal. E para falar um pouquinho mais ainda a respeito desse lance de Dolby Atmos, a gente chamou aqui o João Millier. Ele já participou também dos nossos podcasts anteriores a respeito de estúdio, e ele é um cara que manja tudo de mixagem, é um gênio, e eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. João, vamos lá. Na sua experiência, o que de forma prática
muda pro ouvinte quando ele escuta uma música mixada em Dolby Atmos? Bom, na prática, talvez não seja nem o que muda, mas quais são as formas que a gente tem, né, que a gente tem para escutar um arquivo, uma mídia gerada para Atmos. E talvez a que esteja mais em evidência agora seja o binaural, mas você pode ter, enfim, se você tiver uma soundbar compatível, você vai escutar no formato da sua soundbar, seja 2.1, 3.1, 3.1.2 e enfim, por aí vai, né? A gente tem inúmeros sistemas. Eu acho que essa é a grande sacada do Atmos, que é você ter essa questão multiformato, né? Você poder escutar tanto binaural, quando o seu fone é compatível, o seu aparelho é compatível, enfim, tem inúmeras questões aí, né, dentro da Apple Music, ou da Tidal, ou da Amazon. Ou você pode escutar, por exemplo, se você tiver um super receiver, você pode fazer um sistema 7.1.4, enfim, por aí vai, né? O Atmos ele é bem flexível, e eu acho que essa talvez seja a coisa mais legal, né, em relação da diferença, né, do Atmos pro estéreo convencional, porque justamente o estéreo ele é fixo ali, né? E o Atmos ele permite a gente escutar nos mais variados formatos, né, nas mais variadas configurações de monitoração que a gente pode ter. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um passo bem bacana, né, uma tecnologia bem promissora nesse sentido. Muito bom, muito bom. E você acha que essa experiência pode superar o estéreo, cara? Porque a gente tá tão acostumado em ouvir estéreo. Você acha que o Dolby Atmos pode superar? Eu acho que é uma comparação um pouco subjetiva, né? Acho que é difícil a gente fazer, até porque quando você gera uma master em Atmos e você escuta essa master em um sistema estéreo, você vai escutar estéreo. Você vai escutar a redução, né, da master Atmos para estéreo. Ou então, se você estiver escutando binaural, não deixa de ser, entre aspas, um estéreo, né? Você ainda está escutando com 2 fones, ele ainda está gerando toda a sensação sonora a partir de 2 fones, né? De um fone de ouvido, de um par de fones de ouvido. Eu sinto que o Atmos ele traz uma possibilidade do ouvinte ter várias formas de escutar a mesma música. Isso é fenomenal, né? Acho que isso talvez é o que pelo menos eu, João, a minha opinião, eu acho que isso é o mais legal, né? Não é o fato de ter o binaural ou não ter o binaural. Vai ter gente que gosta, gente que não gosta, gente que acha uma coisa, gente que acha outra. E aí a gente sabe o quanto que essa experiência auditiva ela é particular, né? Mas num contexto geral, para mim, o que pode ser uma unanimidade é que você pode escutar de qualquer sistema isso, né? Da mesma forma que você podia escutar um estéreo virar mono, enfim, você vai ter, obviamente, sua redução de espaço, né? Da mesma forma, quando a gente escuta aqui, por exemplo, no estúdio, no 7.1.4, quando você reduz para estéreo, você tem uma redução de espaço, mas a música tá lá, a mix em estéreo tá lá, e, enfim, é justamente a mídia de reprodução que vai definir qual que é a possibilidade que o ouvinte tem para escutar. Da hora. E recentemente você fez um post a respeito do seu estúdio, das transformações que vocês fizeram nele. Você já tá mixando para Atmos? Como é que tá essa mudança aí? A gente já tá trabalhando com Atmos aqui no estúdio, já estamos com a sala pronta para mixar no formato Atmos, e tem sido uma experiência incrível, assim, trabalhar com esse formato e escutar a música dessa forma, né? Escutar a música no sistema 7.1.4 é uma experiência que eu acho que todo mundo que curte música tem que ter um dia na vida. Muito bom, mano. Valeu mais uma vez pela participação. Sempre um prazer ter você aqui. A gente vai ouvir aqui agora o Rafael Bresciani, um grande amigo. Ele estudou sound design em Roma. Há anos, há uma década talvez, ele já falava para mim sobre as proporções do som, a experiência de imersão, essa questão. Eu me lembro que ele abriu os projetos que ele estava estudando, os mapas, posição de caixa, enfim, ele é um cara incrível, um estudioso da música. E a gente abre aqui o espaço para o Rafa. Seja bem-vindo. Fala, meu velho, beleza?
Primeiramente, conta pra gente o que te levou a estudar Sound Design na Itália e como foi o seu contato com o conceito e projetos de áudio imersivo. Eu era jornalista já há 8, 9 anos, trabalhava na grande imprensa, São Paulo, e sempre tive música como hobby, né, tocando violão, guitarra, banda, e tive esse último impulso, né, que se eu tivesse alguma chance de mudar a minha carreira, eu tinha 28 anos, era aquele momento, depois ia ficar muito mais difícil. Então, juntei uma grana e fui para Roma por 3 anos aí para fazer o curso. Não sabia o que eu ia achar. No começo eu tinha uma ideia de que eu queria trabalhar com música para cinema. E quando eu cheguei, até por isso que eu escolhi Roma, né? Podia ser Roma ou Milão. Roma era mais voltado para o audiovisual, Milão mais voltado para moda, publicidade. E chegando lá, eu me apaixonei muito pela indústria fonográfica, produção de disco, né? Composição, estúdio, gravação. Só que meu projeto final de tese foi uma instalação audiovisual. Enquanto eu estava na faculdade também, eu cheguei a trabalhar com uma equipe de teatro muito grande, assim, e que tinha um espetáculo meio multimídia. Foi mais ou menos daí que eu comecei a me interessar por áudio imersivo, por essa ideia de mudar a percepção da plateia naquele momento. Depois que eu me formei, voltei para o Brasil, trabalhei um pouco no mercado, e quando meu filho nasceu em 2015, a gente não conseguia, eu e minha esposa, a gente não conseguia ter o mesmo ritmo de trabalho, né, de publicidade, basicamente, conteúdo, porque as jornadas são muito longas, né, então você tem uns picos de trabalho muito intensos, e com o bebê é praticamente impossível. Então a gente acabou mudando um pouco o foco da nossa empresa, e eu tive uma oportunidade de trabalhar no teatro, que me abriu as portas. Então trabalhei por 3 anos com peças, fazendo diversos papéis, às vezes com áudio, às vezes com composição, às vezes com videomapping. E foi justamente dessa experiência de ter essa troca, né, essa relação criada entre plateia e palco, com um mundo imaginário que mais ou menos todo mundo divide, né, que me influenciou aí para esse lado do áudio imersivo, digamos assim, né. E você já trabalhou, Rafa, com mix e artistas que te deram oportunidade de trabalhar com esses recursos? Eu cheguei a fazer uma mix pro Felipe S, né, do Mombojó, vocalista do Mombojó, no primeiro disco do solo dele, Cabeça de Felipe. A música chama Santo Forte, uma música maravilhosa. Mas não era a intenção do Felipe, né? O Felipe não estava trabalhando com aquela estética naquele momento, e é um tipo de música que eu já escutava há bastante tempo, né? Que tá dentro do guarda-chuva grande da música ambient, um pouco de drone music também, mas enfim, então eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com algum artista que quisesse essa estética, né? E foi uma sorte, porque justamente por não encontrar essa reverberação onde o meu braço alcançava, meu primeiro disco saiu justamente disso, né? Isso Não É um Sacrifício, eu gravei todas as peças, porque a gente tocava ao vivo, então eu gravava, e eu cheguei a lançar um disco de um ao vivo que a gente fez no Teatro de Container. Então eu tenho esse disco publicado no meu Bandcamp e no Spotify e YouTube Music, enfim, todas essas plataformas. Mas daí, depois desse espetáculo, eu comecei a fazer o que foi o meu primeiro álbum, que chama Tudo Existe Num Instante, que é um álbum conceito, que se eu tenho que classificar ele com um gênero, eu digo que ele é ambient. Mas ele é justamente essa ideia da criação das paisagens sonoras, que ele é ambient, tem poesia, canção, né, arranjos diferentes, e ele é um álbum em loop, né, então tem esse conceito de não só as músicas são conectadas, como a última música conecta na primeira, né. Muito bom, nosso episódio vai chegando ao fim. E muito legal, né, Pedro? A gente teve várias perspectivas diferentes, de várias áreas diferentes. A Luana falando um pouco a respeito
de podcasts, o Rafael falando a respeito das possibilidades dentro do cinema, do teatro, e o Beto e o João falando de como essa tecnologia tem inovado o universo musical, artístico mesmo, né? Na minha opinião, vai ser bem difícil a gente largar os nossos fones de ouvido principalmente, né, cara? Porque muita gente não tem grana e não tem uma boa acústica, uma sala para ouvir em monitores de referência, e é por isso que o Dolby Atmos, essas tecnologias, se adaptam muito bem a esse formato, o formato do fone de ouvido. Então, minha dica aí para você é: compre um bom fone de ouvido, porque com certeza a sua experiência vai ser melhor, né, Pedro? Eu concordo, Betão. Eu acho que o lance da busca por uma experiência diferenciada sempre vai ser interessante. Mas é isso. Hoje que a gente foi na hiperdigitalização do áudio para depois levantar uma galera com a saudade do ruído da agulha no som. Eu acho que vem sempre essa questão da experiência. E é muito interessante esse lance do áudio imersivo. Eu tenho consumido já podcasts desse conteúdo. Ao passo que é muito legal, também satura um pouco quando você ouve, porque são muitas interferências. Mas eu acho que a busca por novas experiências são sempre interessantes pra gente buscar caminhos novos, assim. No fim, eu acho que a gente sempre busca para aquilo que seja o mais natural possível. Como se a pessoa estivesse, na verdade, na minha frente tocando. É essa a nossa busca por experiências sonoras. E eu só queria reforçar que é muito legal fazer o Podclave, especialmente quando pessoas chegam e se conectam com a gente para esse momento. Então esse foi um episódio que a gente não só falou com amigos e profissionais que fazem coisas incríveis, como a gente conheceu pessoas novas. Então eu reforço aqui o nosso agradecimento para todos que participaram desse episódio. É isso aí, muito obrigado, Beto, Luana, Rafael e João Millier, pela participação de vocês. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo do Podclave, eu te convido a ouvir os nossos episódios anteriores. A gente tem uma série de episódios que a gente fez com muito carinho para servir você, artista, ou você, produtor de conteúdo, produtor musical, ou entusiasta da área de áudio e música. A gente realmente pesquisa e faz um episódio bem consistente, com muito carinho para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, Humberto_Dantas, @Pedro Bontorim, Clave_Music, e nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu, Pedro, mais uma, hein? Valeu, amigos. Abraços.